Muito bom dia a todos, caros colegas. Vamos dar início a esta reunião, hoje com a presença do Presidente da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, Dr. José Manuel Moura. Vou dar conta de que esta reunião se vai realizar, tem uma grelha de tempos que foi previamente aprovada. Terá uma intervenção inicial do nosso convidado, de 10 minutos, e depois terá uma primeira ronda, ou eventualmente segunda, mas uma primeira ronda em que terá 8 minutos para o PSD, 8 minutos para o PS, 7 minutos para o Chega, 6 para a IEL, 6 para o Bloco de Esquerda, 6 para o PCP, 6 para o LIVRE, 4 para o CDS e 2 minutos para o PAN. Isto até estes minutos que eu falei. E digo até porque, como temos uma agenda preenchidíssima hoje, e, portanto, se não pudermos gastarmos todo o tempo, tanto melhor. Há depois uma segunda ronda, se houver necessidade disso. E então, sem mais demoras, nesta primeira grelha, os senhores deputados podem usar pergunta e resposta. Portanto, com este tempo e vamos ter aqui 2 contadores e, portanto, permite aqui o diálogo com o senhor comandante. E então, sem mais demoras, eu, para uma intervenção inicial, ia dar a palavra ao Sr. Comandante, quem agradeço a presença nesta comissão, e com toda a experiência acumulada que ele tem, porquanto não é apenas comandante há relativamente pouco tempo nestas funções, mas é comandante há muito tempo. Desculpa, o comandante nunca deixa de ser comandante. Está presidente, mas não deixa de ser comandante e tem uma larga experiência nesta matéria e colaborou até também em muitos grupos de trabalho realizados aqui na Assembleia da República. E então, sem mais demoras, ao Sr. Presidente, Dr. José Manuel Moura, faça favor. Muito obrigado, Sr. Presidente da Comissão. Em Vossa Excelência, permita-me cumprimentar todos os presentes, todos os seus deputados. Permitam-me também que faça aqui uma saudação particular aqui ao meu amigo Carlos Silva, agora deputado, mas também colega comandante, enquanto comandante distrital de Vila Real, e eu comandante de Leiria. Bom, relativamente àquilo que foi a proposta que me foi feita para esta audição, tinha a ver com uma avaliação preliminar daquilo que foi o ano 2024 e, portanto, eu tenho aqui uma pequena apresentação cujos eventuais méritos que a mesma tenha não me podem ser atribuídos a mim porque eu não estava em funções e, portanto, mas de qualquer forma serei o porta-voz destes dados. E, portanto, há bocadinho trabalhava, portanto, espero que... Foi testado. Mas às vezes é que nos incêndios. Falta de pilha. Diga. Muda a senhora? Muda. Vai-se tentar substituir. Não. Muito bem, então, eu também irei ser sucinto em cada um dos slides, portanto, agradecer a que tivessem em linha de vista para podermos fazer então a introdução. E, portanto, uma pequena introdução, o quadro meteorológico previsto, o que aconteceu em 24, a antecipação operacional que foi verificada, o quadro meteorológico, entretanto, também foi verificado, a situação e resposta operacional, a resposta política também, o que aconteceu, as consequências diretas, os principais constrangimentos, umas pequenas conclusões e recomendações para partilhar convosco. Sim, se fizesse favor. Então, introdução e contexto. Temos aqui 2017, queiramos quer não, foi quando sofremos um forte murro no estômago, um sobressalto cívico provocado em 2017 pela perda de 117 nossos concidadãos
e a partir de 2017, quer aqui na Assembleia, através da Comissão Técnica Independente, quer mais tarde com o Observatório Técnico Independente, foi produzido um conjunto de trabalhos que levaram a alguma transformação, desde logo também uma deliberação, uma recomendação da própria Comissão Técnica Independente, que foi no sentido da constituição de uma agência que veio a derivar na AGIF, e aí tem este processo de transformação, foi criado um sistema de gestão de incêndios e fogos rurais. Depois também as alterações climáticas, elas estão aí e não podemos ignorá-las, e portanto pôr a cabeça na areia é de facto, veja-se o que aconteceu muito recentemente em Los Angeles, completamente fora da caixa em termos de escala temporal, ou o que aconteceu em Espanha com aqueles episódios de flash floods, cheias rápidas, e isso está aí à porta de qualquer país e, portanto, estes fenómenos tendem a ser cada vez mais frequentes e com uma severidade cada vez mais significativa. Este é as grandes linhas de força desde 2018. O que aconteceu, e, portanto, aqui, ao fim e ao cabo, estas grandes linhas sublinham ou trazem à colação aquilo que entendemos que foi o mais relevante dos relatórios que foram produzidos, e houve muita produção de documentação, e, portanto, temos aqui todo o processo do contexto e, sobretudo, as grandes linhas de força que foram feitas em 2018, desde 2018. A Autoridade Nacional compete elaborar a Diretiva Operacional número 2. Esta diretiva, todos os anos, é atualizada e, portanto, ela visa prevenir comportamentos de risco, detectar e avisar, combater com rapidez e segurança e, portanto, é o desenho de um dispositivo que todos os anos é aqui plasmado neste documento, e é um documento diretor de toda a estrutura que tem a ver com a supressão. E, de facto, esta diretiva, em anos anteriores, já teve um outro encaixe, ou seja, tinha dados, e muitos dados, com alguma relevância de outros agentes, nomeadamente a GNR, do ICNF, e agora, de facto, a Diretiva Operacional Nacional da Responsabilidade da Autoridade, ela reflete aquilo que tem a ver com a sua área, é a supressão. Porque depois temos outras entidades que têm as competências de avaliação de todo o sistema, o caso da AGIF, mas depois também do ICNF e das demais. Ainda não dá. Pronto, a diretiva, ela em si mesma, isto também não é novo, é a monitorização permanente, é a previsibilidade do pré-posicionamento de meios, uma detecção precoce que é fundamental, um despacho imediato de meios, unidade de direção, comando e controle, a gestão da informação, cada vez mais pertinente, a recuperação da capacidade de ataque inicial, ou seja, os meios que nós temos empenhados, temos sempre a capacidade de recuperação para novas ocorrências que possam surgir. Depois, um reforço especializado dos teatros de operações. Foram criadas várias equipas, nomeadamente o NADER, que é o Núcleo de Apoio à Decisão, já com instrumentos e ferramentas informáticas que permitem ajudar muito quem está no terreno, e um processo de avaliação contínua. Portanto, este tem que ocorrer sempre no sentido de garantir que a diretiva em si mesmo, também para cada ano, ela apresenta melhores soluções e mais eficácia naquilo que tem a ver com o combate. Não deu? Então, relativamente a 2024, o que é que nós tivemos? Tivemos seguramente um ano com alguma tranquilidade, com exceção deste período de 15 a 20 de setembro de 2024. O julho e o agosto ocorreu de uma forma, diria... Sim? Não era para mudar? É para trás, não é para a frente. É a seguir. É para a frente. A seguir. Não, é o contrário. Mais. Seguinte. Aqui, era aqui. Bora aqui, pronto, aqui. E, portanto, dizia eu que o que aconteceu ao longo do ano e até este período de 13 a 20 de setembro, quando tivemos ali nos distritos de Aveiro, Porto, Viseu, um episódio que é esse que, ao fim e ao cabo, mais justifica o enfoque que aqui dou na apresentação. Recordo, eu diria que, em poucas palavras, que é um ano que não se pode dizer que tenha corrido bem, desde logo porque temos um número de vítimas mortais muito significativo. Neste episódio em concreto temos 5 vítimas mortais, mas não podemos esquecer que no Rio Douro o acidente com o meio aéreo vitimou 5 GNRs da Unidade Especial de Proteção e Socorro.
e, além disso, ainda tivemos civis que querem Aveiro, sobretudo naquele episódio que também acabaram por morrer. E, portanto, atendo a este número, para mim, eu já o fiz em 2013, quando num ano também muito difícil tivemos 8 vítimas mortais, o ano já não poderia ser bom, porque uma que fosse já justificaria isso. Mas ainda assim, os dados e o quadro meteorológico previsto foi este. A partir de 13 de setembro foi reforçado o contacto com o IPMA, porque tínhamos a informação no aumento gradual da temperatura do ar, condições generalizadas de tempo quente e seco, um vento orientado quadrante leste. Normalmente estes quadrantes, quando temos quadrante leste, temos uma possibilidade, se tivermos alguns incêndios que não estejam fechados, tudo o que estiver aberto tem um risco muito significativo. Umidade relativa do ar, cerca de 30%, portanto também muito preocupante. E o índice de perigo de incêndio rural foi agravado gradualmente com valores muito elevados e com máximos, sobretudo, naquela zona do território. Antecipação operacional, o que é que foi feito? Aqui, a evolução do estado de alerta especial, portanto, os comunicados técnicos operacionais começaram a ser emitidos no dia 12 de setembro e, como percebemos, primeiro no norte do país mais aliviado, mas depois, a partir da entrada noroeste, o dia 13, 14 e 15, foi agravando e aqui, como podemos constatar, o dia 16, 17 e 18, sempre a norte do Rio Tejo, sempre com um estado de alerta especial a nível vermelho, o que foi bastante... ou seja, o pior cenário que estava estudado aconteceu tal e qual como foi previsto. E, portanto, só tivemos uma desgraduação deste processo no dia 20 de setembro. A antecipação operacional, o que é que foi feito? Em função destas previsões, o Centro Coordenador Operacional Nacional reuniu, aumentou o estado de alerta especial do Sistema Integrado de Operações de Proteção e Socorro e, portanto, passou de 12 a 19 do nível amarelo ao nível vermelho, como vimos anteriormente. Promoveu-se o pré-posicionamento de 10 grupos de reforço, houve um reforço acrescido do dispositivo equipas de combate e equipas de apoio, houve também um reforçar da informação junto das autarquias e também através da emissão de avisos à população, bem como o envio de SMS para as áreas mais afetadas, como foi o caso dos distritos que há pouco referi. Ainda na antecipação operacional, contactos diretos com os seus presidentes de Câmara, portanto, as autarquias são o primeiro grande impacto e, sobretudo, os autarcas de freguesia, que têm uma responsabilidade tremenda pelo conhecimento que têm do território, e isto foi reforçado. O reforço da articulação com os Serviços Municipais de Proteção Civil, cada vez mais percebemos que no território a figura do coordenador municipal está cada vez mais agilizada e, portanto, é um player cada vez com mais relevância neste processo. O pré-posicionamento nos locais estratégicos que estão identificados e o reforço da informação pública que diariamente, em forma de briefings, eram dados à comunicação social. Ainda na antecipação operacional, em resumo, temos ali a forma como foram divididos o estado de alerta especial a nível laranja e vermelho, estes dias de setembro, que foi quando a coisa teve pior, foram colocados mais 16 grupos de reforço, 53 brigadas, no total 1.275 operacionais. Obrigado. Aquele era o quadro meteorológico previsto. Verificado, o que é que nós tivemos? Verificou-se que no período em referência existiu um rápido agravamento das condições meteorológicas, portanto isso foi sentido por todos. Temos aqui os dados, o percentil diário observado do FWI, portanto o índice de incêndio, e que teve acima do percentil 99, portanto mais do que isto era impossível. Este registro superior a 64 tem valores localizados nas regiões mais afetadas, portanto ali o Distrito de Aveiro, Porto, Viseu, com uma significância bastante significativa. Ainda no quadro meteorológico verificado, temos ali a velocidade, que é o ISO de propagação do incêndio e o índice de risco de incêndio florestal. Podemos constatar que foram os mais elevados nos últimos anos, que está ali a vermelho. Está um pouco distante, pode não se ver muito bem, mas verificou-se isso mesmo. A energia libertada nestes incêndios foi muito significativa também, peço desculpa, e nesta zona do território os dados que se atingiram foram também brutais relativamente àquilo que foi expectável. A resposta operacional, desde 2014 até
a 12 de setembro de 24, apresenta o valor mais reduzido em número de incêndios. Ou seja, esta parte da estatística nesta área tem sempre 95% da área ardida pode ser responsável por 5% de ocorrências e 5% da área ardida podem ser 90 e tal % de ocorrências. E, portanto, aqui a estatística joga sempre conforme a interpretação que muitas das vezes possam querer dar. O que é verdade é que enquanto tivermos na série estatística dos últimos 10 anos a área ardida do ano 2017, inclinará sempre os resultados que nós queremos apresentar. Isto porquê? Porque em 2017 tivemos mais de meio milhão, mais de 500 mil hectares de área ardida. Ora bem, enquanto este valor estiver nos últimos 10, a média dos últimos 10, qualquer resultado aos nossos olhos parece sempre muito bom. Mas se expurgássemos o pior e o melhor ano, se calhar tínhamos uma série estatística muito mais realística do que aquilo que se apresenta. Ainda na situação da resposta operacional neste período, tivemos 1.053 incêndios rurais, 40% destas ocorrências foram noturnas, portanto, o que é, de facto, suspeito, e, portanto, a GNR e a Polícia Judiciária têm feito aqui um trabalho também de investigação, ainda que neste investimento, no dia 19 de setembro, registámos o maior número de meios aéreos empenhados, 85. Ainda que o número de missões não tenha sido o maior o dia 19 de setembro, foi no dia 18, mas o número de meios aéreos foram 85 meios aéreos que estiveram em ação nesta fase. Quanto ao dispositivo terrestre, foram 58 grupos, equipas de posto de comando 10, máquinas de rastro 96. Portanto, está instituída a utilização das máquinas de rastro já com um grande propósito no território. Aqui recupero novamente os mapas representativos de energia libertada durante este pico das ocorrências e, portanto, aqui vê-se ali no território a vermelho, de facto, os índices de energia libertada, que são brutais. Tivemos depois, em termos de resposta da assistência internacional, tivemos a ativação do mecanismo europeu. Infelizmente, temos sido clientes recorrentemente ao longo dos últimos anos. O protocolo bilateral com Espanha e também com Marrocos, e, portanto, isso permitiu termos aqui este reforço diferenciado com 4 aviões Canadair da França, 2 de Itália, 2 de Espanha, mais 3 helicópteros de Espanha e também de Marrocos, 2 aeronaves de Marrocos. Importa dizer também, tiveram presentes 364 operacionais da UME, com 116 veículos, portanto, a Unidade Militar de Emergência de Espanha, que de facto deu aqui um contributo significativo nos incêndios onde tiveram a sua intervenção. A situação em resposta operacional ainda, planos de emergência ativados, o plano distrital de Aveiro, os planos municipais todos aqueles concelhos, Albergaria, Águeda, Severo do Voga, Aveiro, Estarreja, Castradaire, enfim, estão ali plasmados. No dia 17 de setembro, o plano distrital do Porto, o plano distrital de Viseu, o plano distrital municipal de Tábua e, no dia 18, o municipal de Aroca e de Arganil. Recordo que os distritais foram ativados, ainda que a divisão administrativa do território não esteja agora assente, está em sub-regiões e não em distritos, mas não há planos de emergência sub-regionais e, portanto, a ativação são pelos planos distritais. Aqui, se eu conseguisse, isto é um mapa dinâmico que tem a ver com... pronto, tinha a ver agora com a evolução do número de incêndios de uma forma dinâmica, mas não consigo só no computador. A resposta política foi a declaração do estado de alerta e de calamidade, foi a presença dos BRIMs, quer no CCON, o Centro Coordenador Operacional Nacional, no regional, nos subregionais e no municipal, as reuniões das Comissões Distritais de Proteção Civil para a ativação dos planos de emergência, conforme foi referido, o reforço da comunicação à informação pública e a tutela acompanhou todo o processo, mesmo in loco, junto do Comando Nacional. Consequências imediatas de pessoas e ambiente. Portanto, tivemos 73 pessoas assistidas, 87 feridos, feridos graves, 5 vítimas mortais. Estas vítimas mortais, como disse inicialmente, foram só no foco deste período, porque o incidente, por exemplo, com a GNR foi fora deste período, portanto foi em agosto, foi no dia 30 de agosto. O apoio a 212 nossos concidadãos, deslocados para as zonas afetadas, criadas 12 zonas de concentração de apoio à população, e em curso o apuramento de danos materiais que, entretanto, as CCDRs assumiram e avocaram para si essa condição. Ainda a consequência, os 121 mil hectares ardidos até esta altura. Aqui, por comparação com os outros anos,
A comparação com os últimos 10 anos relativa ao número de ocorrências, o total de hectares queimados por área de matos agrícolas até ao dia 20 de setembro, e se formos agora compulsar ali aqueles dados, verificamos isto que há pouco referi. Enquanto tivermos, de facto, o 2017 naquela série, portanto, só sairá daqui a mais 2 ou 3 anos, nós vamos ter sempre aqui resultados que podem ser sempre vistos com alguma bonomia, mas, em rigor, estão seriamente afetados por aqueles dados. As consequências imediatas a pessoas e ambiente. Neste momento foi só possível apurar o custo com os grupos de reforço e, portanto, que ascenderam a uma ordem de valores de mais de 700 mil euros e 800 mil. O apoio de equipas associadas para meios acionados do mecanismo e também teve custos, ali aquele valor, e resta apurar um conjunto de valores associados à alimentação de operacionais, a mobilização dos grupos, o pagamento pessoal de reforço. Principais constrangimentos verificados. A indisponibilidade dos helicópteros de coordenação da Força Aérea para funções previstas de reconhecimento e avaliação. Isto tem a ver com condições de poderem mesmo sobrevoar, aquilo que nós dizemos não haver teto, não haver condições pela meteorologia provocada pelos próprios incêndios. A dificuldade de empenhamento de meios aéreos em teatros críticos, em teatros de operações com condição meteorológica gerada pelos próprios incêndios, ou seja, se recordam, houve uma altura em que nós tínhamos a ajuda internacional já em território nacional e estavam parados, e portanto não se conseguia, era o drama. Já em 2005, ainda na altura, aconteceu uma coisa muito semelhante. Dificuldades na gestão dos combustíveis dos diversos CMAs, ou seja, conseguimos dar garantias que nos centros de meios aéreos tínhamos combustível para as aeronaves operar, e isto é uma dificuldade que não raras vezes, quando temos uma massificação de incêndios de uma forma generalizada por todo o território e com uma atividade aérea muito significativa, acabam por o próprio reabastecimento ter às vezes alguma dificuldade, mesmo até das viaturas de reabastecimento poderem circular. A perda de capacidade de análise do NADER, o tal núcleo de apoio à decisão, fruto de saídas por outras instituições. Portanto, tínhamos ali um conjunto de peritos muito capazes, que houve aqui alguma canibalização também com a AGIF de ir buscar os melhores quadros e, portanto, este núcleo foi seriamente afetado. Dificuldade na recuperação da capacidade do ATI, ou seja, a simultaneidade de muitos incêndios comprometeu o ataque inicial noutras ações. A duplicação de capacidades, ou seja, pelo ICNF e pela GNR, causando algumas divergências e conflitos no apoio à decisão, ou seja, cada um acaba, aquilo que se pretendia que a AGIF fizesse acaba por não ter aqui reflexos. Portanto, a ideia era, havia 3 pilares até 2012, a defesa da floresta contra incêndios, portanto, há aqui os seus deputados que conheceram esse processo, a prevenção estrutural, a operacional e o combate. Abandonou-se isso e com a AGIF vem para 2 eixos, a defesa da floresta e a defesa de pessoas e bens. E, portanto, em bom rigor, se formos a ver, isso nunca se efetivou na sua plenitude, porque o ICNF continua a fazer o que se fazia quando eram os 3 pilares, e a GNR também. Aliás, a GNR hoje está de A a Z em todo o processo. Está no aviso e alerta, está no ataque inicial, está no ataque ampliado, está no apuramento de causas, está nas áreas ardidas, na validação de áreas ardidas, e, portanto, é um player fundamental também em todo este processo. Algumas conclusões, ou conclusões preliminares que possam interessar aqui à Comissão. Considerando-se o cenário de exceção, o sistema respondeu de uma forma positiva, tendo sido possível mitigar alguns danos. A articulação com o IPMA foi fundamental, porque derivou de um episódio meteorológico e, portanto, foi importante ali o contributo técnico do IPMA. As medidas de antecipação operacional que foram adotadas mitigaram alguns dos problemas, nomeadamente aquilo que se conseguiu fazer em pré-posicionamentos. A Força Especial de Proteção Civil, a ESFEB, consagra-se cada vez mais como uma força de facto de exceção. Temos a decorrer um período de reforço da sua capacitação e também com recursos humanos. Está a decorrer neste momento um concurso de admissão para reforço desta força, porque de facto é diferenciadora. Nas recomendações do reforço urgente desta Força Especial, portanto, também 117 elementos em curso. Agora no curso só estão 60, portanto já houve aqui alguma atratividade na administração pública, também o que é, não é? Repensar o modelo conceptual das faixas de gestão de combustível numa ótica de fenómenos extremos, reforçar a articulação operacional com o ICNF e o GNR, incluir retardantes no dispositivo, quer aéreo, quer terrestre, previsto em 2025, isto também foi uma das conclusões também da Comissão Técnica Independente desta Assembleia, e, portanto, esta possibilidade tem que ser mitigada.
Um plano de exceção para a gestão de combustíveis nos CMAs, o reforço de sensibilização e informação pública para a natureza e características de fenómenos de exceção, uma avaliação intercalar do SIF e do Plano Nacional de Ação e revisão das metas. Portanto, isto são instrumentos que foram produzidos pela AGIF, mas, enfim, quando a Comissão abordar todos os players do sistema, com certeza que a AGIF será uma das que poderá dar aqui algum contributo e também perceber que estas metas, algumas são inatingíveis e, portanto, quer o SIF, quer o PNA, têm que ser mexidos. E, portanto, de uma forma muito rápida, tentando cumprir o tempo. Se ultrapassei foi porque o sistema não funcionou e, portanto, obrigou-me aqui. Muito obrigado. Mas estou à vossa disposição. Muito obrigado, Sr. Presidente. De facto, eu fui tolerante, mas esta exposição foi altamente elucidativa e, portanto, achei que não devia interromper. Nós temos lá aqui, vamos distribuí-la para os senhores deputados, mas se por acaso fizer o favor de nos mandar, não sei se temos em formato digital, é porque não perdemos a cor. E ali é relevantíssima ali a questão das temperaturas, que a cor é importante. E, portanto, sem mais demoras, e já disse que para os deputados não sou tão tolerante quanto para o Sr. Presidente, compreendam bem porquê, e aos seus deputados, então, até 8 minutos, tem a palavra o representante do PSD, o deputado Joaquim Barbosa. Faz favor. Sr. Presidente, senhores e senhores deputados, Sr. Presidente da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, Dr. José Manuel Moura, começo, em primeiro lugar, por agradecer a sua presença e a disponibilidade para vir a esta Comissão. E agradecer também o valioso contributo, como disse o Sr. Presidente, da exposição que aqui prestou, que, aliás, terá que ser objeto de estudo aprofundado por parte desta Comissão, penso eu. Tendo a autoridade que preside competências na área do planeamento, coordenação e execução de políticas de emergência e proteção civil, bem como a dos agentes de proteção civil e entidades que desenvolvem a atuação na área, entre outras competências igualmente relevantes, a sua presença e informação nesta Comissão tem um interesse superior, no sentido de podermos avaliar o estado da situação em Portugal quanto ao combate aos fogos florestais para melhoria e desenvolvimento futuro à luta contra este flagelo nacional. Conseguimos já determinar que os concelhos com maior incidência de incêndios localizam-se todos a norte do Rio Tejo, ou maioritariamente a norte do Rio Tejo, tendo todos em comum uma elevada densidade populacional, com elevados aglomerados urbanos e utilização tradicional de fogo na gestão agroflorestal. O ano de 2024, pelo menos até outubro último, teve um reduzido número de incêndios, sendo, no entanto, o terceiro ano mais elevado em área ardida desde 2014. Registaram-se 47% de incêndios rurais, mais de 22% da área ardida, que é a média mensal anual nos 10 anos anteriores a 2024. Em termos de frequência, foram os incêndios em área inferior a 1 hectare os mais frequentes, cerca de 83% do total de incêndios rurais, tendo ocorrido 24 incêndios de maior dimensão numa área igual ou superior a 1000 hectares. Em termos de grandes incêndios, por outro lado, que são aqueles cuja área ardida é superior a 100 hectares, até 15 de outubro registaram-se 80 incêndios que resultaram em 126.701 hectares de área ardida, o que representa 93% da área. As principais causas estão apuradas. Foram investigados 5.167 incêndios, num total de 6.229, sendo a preponderância para o incendiarismo e queimadas de sobrantes florestais ou agrícolas. Até a primeira quinzena de setembro, os incêndios em Portugal tiveram reduzido número face ao anterior. O relatório do CNF indica que até 12 de setembro, o ano 2024, continuava a aparecer como um ano com menor número de incêndios, menos 41% da média dos últimos anos, mas depois dessa data passou a ser o ano com o terceiro valor da área ardida, mais 69% da média dos últimos 10 anos. Até 12 de setembro, a média eram 10 ocorrências por dia, mas na semana seguinte esse valor subiu para 146. Além disso, o ano de 2024 fica irremediavelmente marcado pelo luto em Portugal de várias vidas, quer sejam bombeiros, militares da GNR, portugueses que faleceram a combater pela nossa pátria, sendo até um elevado número de bombeiros que faleceram desde 1980, cerca de 254 bombeiros falecidos no combate aos fogos. E, portanto, isto é uma realidade que urge alterar rapidamente e para benefício de todos nós e dos portugueses, das populações afetadas. Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Presidente da ANPC, 136 destas ocorrências foram extintas nos primeiros 90 minutos, correspondendo a 83,1% do total, mas o que não foi extinto
correspondeu a um crescimento de 908% de área ardida naqueles trágicos dias. Em comparação, aliás, com o resto do ano, arderam 121.732 hectares entre 12 e 20 de setembro e 58% apenas no dia 17. Se eu faço esta resenha do acontecido ano transato, fortemente influenciado em setembro por condições meteorológicas adversas e propícias a perigo e incêndios e de caráter verdadeiramente excepcional e elevado, faço esta resenha apenas com a intenção de tentar compreender se as medidas de combate a incêndios durante estas adversas condições evoluíram em Portugal face a anos anteriores, nomeadamente a 2017, onde tragicamente perderam a vida 117 pessoas. É que em certos momentos, a trágica comparação entre as condições meteorológicas a 15 de outubro e na segunda quinzena de setembro é evidente. Sabemos que desta vez a atuação foi diferente, com a tomada imediata de várias medidas de combate, sem esperar que a situação piorasse, tendo sido declarada a situação de calamidade pública em 109 municípios e 291 freguesias. A resposta aos incêndios foi considerada robusta e bem coordenada, tendo sido criada de imediato uma equipa governativa multidisciplinar, coordenada pelo Sr. Ministro Adjunto e da Coesão Territorial, integrada por vários secretários de Estado. Equipa governativa esta, que criou um plano de atuação concreto, no terreno, no apoio às pessoas, às habitações, às empresas, aos agricultores, às florestas, à reparação de infraestruturas, equipamentos e à reposição de equipamentos sinistrados. No entanto, Sr. Presidente da NPC, e finalizo, gostaria que nos informasse o seguinte. Primeiro, considera adequada ou suscetível de melhorias a atual estrutura existente em Portugal de atuação dos agentes de proteção civil, bem como as demais entidades que têm competência em matérias de emergência e proteção civil, quer seja a nível nacional ou municipal? Segundo, a sua coordenação e articulação atual para atuações preventivas e de atuação no terreno em combate aos fogos é adequada? Terceiro, no sentido de não estarmos sempre fortemente dependentes das condições meteorológicas, que medidas considera importantes adotar para uma diminuição de incêndios em Portugal, fruto destas condições? Como Portugal se deverá, e por último, como Portugal se deverá precaver melhor no caso de existirem situações meteorológicas de grave e excepcional perigo, como ocorreram em 2024 e em determinados anos anteriores? Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. E então agora dava a palavra ao Sr. Presidente para responder, que terá até 5 minutos. Muito bem, muito obrigado. A exposição que o Sr. Deputado fez relativamente aos dados que estão é uma constatação. Esses dados são produzidos, a maior parte deles, pelo ICNF e, portanto, não é responsabilidade da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil. Eu gostaria de dizer aqui, tive a oportunidade de dizer isso na minha posse, a Autoridade Nacional é muito mais do que, ou seja, não deve estar, nem pode estar capturada por incêndios florestais. A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil é muito mais do que isso. E, portanto, há uma componente da nossa responsabilidade, que é a realização e a feitura da Diretiva Operacional Nacional, que visa a parte da supressão. E essa é que é a nossa responsabilidade. Mas sem querer fugir de qualquer tipo de questão que foi colocada, gostaria também de, relativamente às vítimas, e Vossa Excelência falou também e referiu novamente a perda dos nossos 117 concidadãos, que eu acho que concorreu de uma forma muito objetiva, foi um forte murro no estômago que levámos, e concorreu muito para a perda de confiança que havia nas instituições que tinham, seja do combate, seja da prevenção, todos os que concorriam de alguma forma foram seriamente afetados por aquele sobressalto cívico que foi 2017. E, portanto, esse é um processo que vamos ter que reconquistar esse tempo e esse espaço que já nos pertenceu. Quanto às vítimas, dar nota, e eu disse há pouco, já é um ano mau para todos os efeitos, a partir do momento que tivemos o número de vítimas mortais que tivemos. Mas também dizer que o dilema das vítimas nos incêndios, em regra, o senhor referiu os anos 80, Armamar em Viseu, em que morreram 13 e 14 bombeiros, respectivamente, mas já em 1969 tinham morrido 29 militares do Exército, aqui na Serra de Sintra. Enfim, se nós fizermos aqui assim, um varrimento sobre as vítimas que houve nos incêndios, em regra, são combatentes ou operacionais. Não quer dizer que não tenha acontecido um caso, um civil ou outro. O que aqui tem de excepcionalidade é que, em 2017, foram 116 vítimas civis. E este é que foi o paradoxo da coisa. A diferença foi essa. E, portanto, e daí o tal sobressalto cívico que nós tivemos. Relativamente às questões que colocou, o que é que nós podemos fazer em Portugal para melhorar o sistema, eu penso que fizemos, e aqui esta Casa, a Assembleia, teve a oportunidade de fazer muito. Por um lado, foi criada a Comissão Técnica Independente, que fez um trabalho e tem um relatório
e porque sou suspeito, um 12avos, éramos 12 peritos, 3 internacionais e 9 nacionais, concorreram para o documento, mas depois o Observatório. O Observatório criou o Observatório Técnico Independente da própria Assembleia da República e, portanto, produziu um conjunto de documentação que ela está disponível, está hoje e penso que está no site do próprio Parlamento, onde foram produzidos ensinamentos e conclusões que nos levam trilhos que nós entendemos que eram os mais corretos. Porque a sensibilização, a prevenção estrutural e operacional, se há sítio que houve alguma melhoria que a gente possa identificar desde 2017 para cá, é de facto na prevenção estrutural. Ou seja, nós hoje conseguimos ter um número de ocorrências muito inferior relativamente, não é dito como nenhuma conquista, mas a senhora deputada também, julgo que na altura também, enquanto secretária de Estado nesta pasta, também passou por esses anos em que tínhamos 500 ocorrências de incêndio florestal diárias e 550. Ou seja, nós ainda não tínhamos acabado o dia, ainda não tínhamos resolvido todas daquele dia e no dia a seguir já tínhamos mais 500, ainda com algumas por resolver. E, portanto, o que nós tivemos aqui, e sobretudo por causa do sobressalto cívico que tivemos aqui melhorias significativas na prevenção. Agora não se pode ficar de braços cruzados. Há aqui atores e players do sistema que têm que ser chamados a contribuir com a sua parte. Leia-se aqui, o ICNF tem o Instituto da Conservação da Natureza tem aqui um papel fundamental, porque sem prevenção estrutural, sem uma prevenção... o combate é o que está no último desta equação. Das variáveis do combate, da supressão, que é isso que é a responsabilidade da autoridade, estamos no fim da linha. E, portanto, se alguma coisa falhar nesta equação dos incêndios florestais, ele vai se refletir no combate. E, portanto, tudo o que possa ser feito a montante, na prevenção estrutural, na prevenção operacional, é sempre muito bem recebido pelo combate. Aliás, havia um paradigma que era muito usado até para a própria AGIF, que gastávamos 80% no combate e 20% em prevenção. E que agora está-se a reverter este conceito, os 80 e 20. Está-se a gastar, o objetivo era 20% no combate e 80%. Eu até vou mais longe. Se isto for tão bom, se a prevenção pudesse ser 100%, que não haja necessidade de combate, FRA, que metam os 100% tudo na prevenção. E, portanto, este é um trabalho permanentemente inacabado. Nunca vai ter, com certeza, nenhum responsável desta área ou de outros que chegue aqui ao Parlamento e diga que tem a solução mágica, porque senão ela estava encontrada. Somos um território de latitude mediterrânica, temos este risco que nos vai acompanhar para sempre, temos depois problemas estruturais que têm a ver com a desertificação do interior, aquelas coisas que toda a gente sabe, a questão até do mosaico, da alteração da paisagem, foi muito o investimento que se fez com a AGIF, era muito nesse sentido, e alterar a paisagem não é cagar um botão, vê-se que ao fim de 10 anos, 15 anos, 20 anos, nessa altura é que poderemos ter condições para isso. Agora, na parte do combate, sim, nós tudo fazemos para que o dispositivo possa corresponder alinhado com aquilo que são as preocupações do Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu perguntava ao Sr. Deputado se... Muito obrigado, até pelo tempo que foi rigoroso. E dava a palavra à representante do Partido Socialista, Isabel Onete. Então. Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Presidente da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, cumprimentar os senhores deputados e todos nesta reunião. Sr. Presidente, antes de mais, muito obrigada pela sua exposição, apresentação e informação que aqui nos trouxe. Esta Comissão tem por objeto avaliar o Sistema de Proteção Civil e os incêndios de 2024. E eu gostaria que o Sr. Presidente, que conhece bem o sistema, se pode identificar quais são, na sua perspectiva, os constrangimentos ao nível daquilo que é a direção política, a coordenação política e operacional, para podermos ter um quadro de funcionamento do sistema tal como ele foi concebido. Eu vou fazer pergunta-resposta, Sr. Presidente, é mais fácil para... Muito obrigado, Sra. Deputada. Dava a palavra ao Sr. Presidente para responder. Muito bem. Portanto, a questão tem a ver quais os constrangimentos, para além daqueles que foram aqui identificados na apresentação. Há um constrangimento que eu penso que está na ordem do dia. Há pouco partilhava aqui até um ofício dos comandantes do Distrito de Aveiro,
relativamente a este episódio concreto localizado ali em setembro. E que tem a ver um pouco com esta questão mais próxima, que é a divisão territorial em que agora assentam os comandos subregionais, regionais. Exatamente. Portanto, e que também pode ter consequências a outros níveis, porventura. Portanto, é algo que a lei orgânica foi alterada em 2019, quando previa a constituição destes comandos subregionais e regionais. Só passado 4 anos é que foi implementada e o ano passado, neste episódio de 24, foi quando foi verdadeiramente testado. E, portanto, é um reconhecimento generalizado dos operacionais, dos responsáveis políticos também que acompanharam aqueles momentos de grande aflição, em que o sistema não respondeu ou seja, que o sistema antigo acabava por estar assente num conhecimento, no despacho de meios, as comissões distritais funcionavam, os grupos de reforço estavam standardizados e, portanto, este foi um constrangimento que se sentiu e até porque os outros players do sistema têm outra divisão administrativa do território. A GNR está assente em comandos distritais, o IPMA, os avisos é numa estrutura distrital, as PSPs, enfim, todos os agentes que concorrem para o sistema, só a autoridade é que acabou por implementar este conceito dos comandos subregionais. E, portanto, não me parece que isto sim constitui um verdadeiro constrangimento e que pode ter reflexos a diferentes níveis, como a senhora deputada referiu. Sra. Deputada, para continuar. Muito obrigada. Senhor Presidente, nós vimos o mapa e vimos que a norte do Rio Tejo estava tudo a vermelho. O que significa que temos que verificar exatamente porque é que noutros locais o sistema funcionou e noutros não funcionou. Porque, na verdade, é que o facto de a ANEPS, neste momento, ter uma estrutura diferente, significa que ela funcionou em muitos locais e noutros não funcionou. E, portanto, eu não sei se consigo fazer essa avaliação, ou seja, eu compreendo que num determinado situação possa ter havido ali alguma descoordenação. Mas nós tivemos incêndios, tivemos o país todo do norte, acima de tudo, a norte do Tejo, tudo a vermelho, com incêndios em Bragança, com incêndios, enfim, também de elevado grau de complexidade, e nós por isso já pedimos uma análise mais fina dos incêndios, precisamente para perceber porque é que num determinado ponto ele falhou, porque é que noutro não falhou e as coisas e tudo funcionou ao nível dos incêndios. A questão da proteção civil, o Sr. Presidente diz vai sempre parar, é como a segurança, quando as determinadas questões não são resolvidas a montante, depois vai tudo parar à proteção civil. As coisas não acabam por, quando não há prevenção, aos vários níveis, já não falo só dos incêndios florestais, falo também dos outros níveis. Um deles é o ordenamento do território. Eu creio que fui ouvindo ao longo do tempo, e já agora corrijo, eu não tive funções governativas na área da proteção civil, só enquanto corredora civil do Porto, onde, aliás, na altura, o Distrito do Porto tinha 23% das emissões de todo o país. A questão que eu coloco é, sempre ouvimos dizer que o ordenamento do território é a base, digamos, é fundamental para a proteção civil. Concorda? Sim, concordo. E já agora, só para dar aqui uma notazinha relativamente ao que disse, quando ali o mapa de Portugal apresenta a norte do Tejo tudo a vermelho, isto tem muito a ver também. Exato. É evidente que há a situação de correu bem, mas o território não está em termos de risco florestal, não apresenta o mesmo nível de risco no Porto, em Bragança, ou em Beja, ou em Évora, não é? Portanto, a floresta não tem o mesmo... É a floresta e a orografia. Fundamentalmente a zona montanhosa, como sabe, desde ali do Grupo Serra da Estrela, do Grupo Serra de Arcandeeiros, Monte Junto, para cima, para norte, até depois ao Monte Muro, enfim, vamos encontrando ambientes territoriais completamente diferentes e que muito amigáveis à propagação dos incêndios. Incêndios que, se não forem agarrados numa fase muito precoce, naquilo que é a estrutura do ataque inicial, nós vamos ter ali problemas sérios. E o que aconteceu foi, quando veio esta previsão, já tinha acontecido em 2016, o Comandante Nacional, na altura, o Sr. Primeiro-Ministro então, estávamos no CCON, e eu disse ao Primeiro-Ministro, se ainda tivermos alguns incêndios abertos
que não estejam fechados. Com esta previsão, se ela se verificar, e aconteceu. Portanto, infelizmente bateu tudo certo. E, portanto, a norte do Tejo temos um território completamente diferente. Onde é que vamos encontrar outra vez um território crítico? É entre o Tejo e o Algarve. Ou seja, na Serra do Caldeirão, Monchique. Portanto, temos outra vez aí condições, exatamente condições. Agora, neste meio, é onde nós temos aqui assim, um tampão em que o dispositivo corresponde muito bem, até é projetado por outras áreas do território, mas, de facto, a norte do Tejo é uma preocupação superlativa, não é? E o meu ponto era... E a questão do território, concordo. E há locais onde funciona a estrutura, há locais onde nem sempre funciona, por diversas razões que irão ser devidamente apuradas. Sendo o ordenamento do território um aspecto fundamental, e tendo nós, e isto a propósito também daquilo que referiu da estrutura, porque de facto nós, o país, desde 2015, portanto já há um tempo, do tempo do governo do Dr. Passos Coelho, disse que o sistema de gestão territorial tinha uma base âmbito nacional, regional, intermunicipal e municipal. E, portanto, o país passou a ser organizado com base nesta estrutura. E sendo o sistema de gestão territorial com esta base, os planos também territoriais também correspondem a esta base. E também a avaliação de risco deve corresponder a esta base e também o ordenamento do território deve corresponder a esta base. E por isso, quando esta lei entrou em vigor, aliás, não foi esta, foi peço desculpa, a Lei 75 de 2013, também de descentralização, cria as entidades intermunicipais e atribui-lhes funções de segurança e proteção civil. E, portanto, nós começámos a preparar o país, desde então, para uma estrutura que não é meramente decorrente da estatística, mas se aproveitou precisamente porque o país entendeu, na altura, que deveria ter esta base regional, nacional, regional, intermunicipal e municipal. E começou-se a preparar, o país nessa perspectiva. A minha questão é a seguinte: nós temos os planos municipais de defesa da floresta contra incêndios e ainda há dias saiu o despacho a manter em vigor aqueles que terminavam até ao final de 2024. O Sr. Presidente considera prudente, tendo nós planos de municipais de defesa da floresta aparentemente desatualizados, porque eles não foram atualizados, caducaram já no final do ano passado, considerando o ordenamento do território fundamental para a questão da proteção civil, em particular dos incêndios, mas não só, alterar agora a lei dos solos. Da sua perspectiva operacional. Muito bem. Primeiro, se me permite voltar à questão da... Quando em 2013 foi alterado o processo nacional, regional, municipal, eu, na altura, fui responsável por fazer também essa alteração na parte operacional e esse regional aparece porque, na altura, eu não sei se o Carlos Silva, sou deputado, na altura estava, se não estava, teve a ver, foi quando foi criada a figura do comandante de agrupamento distrital, o CADIS. O que é que foi feito? A divisão territorial não estava feita pelas NUTS 2, estava feito com grupamento de distritos por completo. Ou seja, se nós formos ver as NUTS 2 no norte, 2/3 está no centro, 1/3 está no norte. Se formos ver outros exemplos, Viseu está a 1/10. Não, o que eu queria dizer é que, na altura, quando se falou no regional, foi para... Nós não podíamos ter um comandante nacional a falar para 18 comandantes distritais. Ou seja, há uma regra que é de capacidade de controle direto. Nós temos que partir em unidades orgânicas de 4 a 6, neste caso eram 5 ou 4 distritos, e cada comandante de agrupamento tinha 5 distritos completos ou 4 distritos completos. E eu falava com 4 comandantes ou 5 comandantes de agrupamento. Portanto, foi essa alteração à lei que teve a ver com isto. Sim. Pronto, ok. Então aí... Peço desculpa. Já não eu estou tão habilitado. Eu estava a referir-me ao Decreto-Lei 80/2015 que criou
o sistema de gestão territorial, não tem pronto, mas ou seja, o país, Ok. a Sim, projeção sim. do país. Mas já não me sinto tão habilitado para esclarecer quando estava a pensar que se estava a referir a esta alteração. Quanto a esta questão da lei dos solos, devo demonstrar que não conheço, não percebo o alcance. Não, percebo o alcance, que é aquela questão do rústico, urbano e rústico. Agora, na parte operacional, sinceramente não pensei sobre essa matéria, portanto estou a ser confrontado com a questão. Há uma coisa que é verdade, a questão dos planos não estarem ajustados àquilo que é a divisão territorial. E aí só posso concordar, ou seja, razão pela qual há alguma preocupação que estes planos distritais que foram ativados agora em 2024 não corresponderiam a áreas onde estavam a ser afetadas porque estavam por sub-regiões. Não há planos subregionais de emergência de proteção civil. Há planos distritais, que não foram alterados. Aliás, a nossa lei de bases mantém a figura dos distritos, os deputados também são eleitos por círculos distritais, enfim, portanto, os distritos estão aí. E, portanto, quanto à questão disso da lei dos solos, devo confessar sei só o saldo base que existe. Portanto, transformar em urbano aquilo que neste momento é rural, não consegue avaliar o impacto que pode ter em termos de desordenamento do território e em termos de... Poderá ter algum impacto, mas não... E em termos de proteção da floresta e dos incêndios. Pois, poderá ter, mas sinceramente não tenho uma opinião formada sobre o assunto. Sr. Presidente, outra questão que é relativamente ao que referiu Eu peço facto desculpa, mas de facto com com o barulho não é perceptível depois a quem está a falar. Sr. Presidente, referiu na sua intervenção a questão do patamar dos planos não estarem o plano distrital. Mas ao nível da direção política também houve alterações que tiveram consequências também ao nível da resposta política na proteção civil, nomeadamente com a extinção do patamar, dos serviços desconcentrados do próprio MAI, ao nível político, quando foram extintos. Ou seja, o MAI passou a ser o único ministério que não tem serviços desconcentrados no território, como tinha. Exatamente. O Curador Civil, enquanto representante do Governo, isso aí é um problema de cada Governo, quer ter ou não quer ter. Isso é um problema enquanto representante. Agora, enquanto responsável político, distrital, pela segurança e pela proteção civil, teve impacto. E o Sr. Presidente concorda ou não, ouve os presidentes de Câmara e os bombeiros a referirem-se a essa situação? Não, isso teve impacto porque na altura desempenhava funções e, portanto, funções a nível distrital e, portanto, tiveram impacto, isso foi notório. De qualquer forma, há as comissões distritais de proteção civil, que são 3 autárquicas, entre os 3 é eleito um interpares e, portanto, é o responsável. Ou seja, se me permite, passarmos então do patamar nacional para o patamar municipal. Passaram os autarcas a dirigir, a ter a coordenação política. Passou a ser autarcas. Ou seja, coordenação política a coordenação e não política. Sim, a coordenação política passou do patamar nacional, político, para o patamar autárquico. Certo? Passou a ser autarcas. E mesmo o presidente que está na comissão pode nem sequer, não é, neste momento, ser de assim para onde quer aplicar o plano, não é? Portanto, as questões que se criaram, que têm sido criadas, são, digamos que há aqui um acumular de situações e que nós temos que, de facto, encontrar o caminho para que as coisas funcionem. Referiu a para questão... concluir, Sra. Deputada. Sim, só mais uma questão. Vou concluir. A questão da GNR e da questão de ter estrutura distrital. Bem, a GNR, como sabe, funciona onde é preciso. Sim, é ou não é verdade que no posto de comando operacional existe um oficial de ligação que faz a ligação à GNR e que coloca os homens onde for necessário, seja ao nível da parte territorial, seja ao nível do GIPS.
Portanto, há um oficial de ligação no posto de comando operacional e a GNR aparece onde for necessário, sem constrangimento. A UEPS, exatamente. Aparece onde for necessário. Portanto, não creio que haja, e nós temos aqui o Sr. Comandante da GNR, algum constrangimento pelo facto de haver uma coordenação intermunicipal e a GNR estar ao nível distrital, porque a GNR funcionará, irá onde for necessário. Muito obrigado, Sra. Deputada. Para concluir, Sr. Presidente. Muito bem, só dar esta nota. A GNR, de facto, continua a indicar um oficial de ligação por distrito, porque no mesmo distrito onde há 2 sub-regiões, é o mesmo oficial de ligação, porque não nomearam oficiais de ligações para as sub-regiões. Portanto, é o oficial de ligação daquele distrito que vai numa semana a um, na semana a seguir vai a outro e, portanto, não tem uma oficial de ligação para cada um dos eventos. É evidente que aquilo que refere o órgão diretor de um posto de comando operacional, que é o órgão diretor de uma qualquer emergência, tem os oficiais de ligação que o comandante das operações de socorro a cada momento entende que devem lá estar. E, portanto, a GNR, por aquilo que eu disse há pouco, é um player que está de A a Z, está sempre presente em todos. Muito obrigado. Muito obrigado. Concluir, Sr. Presidente. Não percebi agora, peço desculpa. A minha pergunta tinha sido se tinha havido algum constrangimento ao nível de resposta operacional pelo facto de a GNR ter uma estrutura distrital. Não, eu acho que não. De qualquer forma, eu penso que a estrutura operacional da autoridade que teve no terreno em 2024, eu tive a oportunidade de dizer logo no início que eventuais méritos da apresentação não me eram atribuídos porque eu não estava em funções. E, portanto, pode haver aqui matéria de detalhe, de alguma operação em concreto, e algum constrangimento possa ter havido que eu não seja agora portador ou conhecedor. Muito obrigado. E agora dava a palavra ao representante do Partido Chega. Tenho a indicação de que vai ser repartida. Eliseu Neves, para começar. Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar os senhores deputados, cumprimentar o Sr. Presidente da ANPC, Dr. José Manuel Moura. Sr. Presidente, o ano 2024 foi mais um ano trágico em Portugal no que diz respeito a incêndios rurais, com maior incidência no norte e centro do país, mas também na região autónoma da Madeira. No continente foram destruídas dezenas de casas e faleceram 9 pessoas, 4 delas bombeiros, camaradas de Machados. Além das vítimas mortais a lamentar, destes incêndios resultaram aproximadamente 135.772 hectares de áreas florestais e urbanas destruídas. Temos a consciência que a carga de combustível existente nas florestas é bastante elevada, o que leva a uma propagação mais rápida e a incêndios com maior violência. No triângulo do fogo, se for eliminado um dos elementos, o incêndio não existe. Sr. Presidente, afinal, onde é que continuamos a falhar? Na prevenção, na formação, na comunicação, falta de meios, falta de EPIs, falha na coordenação ou mesmo falta de uma estratégia ao combate. Sr. Presidente, nos incêndios da região autónoma da Madeira, ocorridos em 2024, verificou-se um atraso na solicitação dos meios para combate. Sabemos que um ataque inicial forte e musculado é um dos principais fatores para a resolução dos focos iniciais. Na Ilha da Madeira, será que os operacionais que estiveram no terreno seriam os suficientes? Sr. Presidente, uma vez que a orografia do terreno também era bastante difícil, o porquê de não terem sido solicitados antecipadamente mais meios aéreos para este AO? E quem é que teria a responsabilidade de solicitar esses meios e a quem? Em relação aos incêndios de 2024 em Portugal continental, verifica-se algum investimento por parte das entidades, nomeadamente na questão das faixas de gestão de combustível, principalmente junto das redes viárias. Mas depois vamos para junto das localidades e os proprietários não limpam os terrenos. Isto deve-se à falta de fiscalização da parte das autoridades locais ou as dificuldades em identificar os proprietários. Muitas das vezes também assistimos nos TOs muita falta de coordenação e de conhecimento do terreno. Não seria pertinente alterar a forma como é composta os comandos dos TOs e as próprias equipas de combate, introduzindo alguns elementos locais nas próprias equipas de combate, introduzindo elementos nas viaturas de combate? Comunicações, Sr. Presidente. O Ciresp continua com falhas.
Continuamos a investir há décadas num sistema que continua a falhar nas alturas mais críticas, principalmente no âmbito dos incêndios rurais. Que propostas de melhoria têm sido feitas nesse âmbito para que os operacionais sintam alguma segurança e confiança nesse equipamento tão precioso quando estes estão na frente de combate? Também sabemos que uma grande parte dos incêndios tem origem nos períodos noturnos, o que possivelmente estes poderão ser de origem criminosa. Será que a alteração da moldura penal para quem comete este tipo de crime não será também uma forma de persuasão? Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava agora a resposta ao Sr. Presidente e depois a resposta de novo. Muito bem. Sr. Deputado, muito obrigado pelas questões. Falou numa eventual falta de estratégia no âmbito da prevenção. Penso que está-se a referir às duas, à estrutural e à operacional. Eu acho que a operacional, ainda assim, foi das que melhorou, de alguma forma e de forma significativa. Nós hoje, com alguma facilidade, vemos numa terminação do estado de alerta especial a nível vermelho. Há 10 anos atrás, se calhar, as festas e os festarolas continuam a haver, lançamento de balonas, etc., em estado de alerta vermelho. Hoje já não se verifica isso com tanto acuidade e, portanto, isso é algo que melhorou de alguma forma. Depois fez aí uma parte da intervenção que tem a ver com a Ilha da Madeira. A Ilha da Madeira, posso dar aquilo que é a minha opinião, mas, em rigor, a Ilha da Madeira depende dos responsáveis políticos locais e, portanto, e dos meios que estão afetos e que pertencem à Ilha da Madeira. A ajuda que lhe foi prestada, ela tem de ser sempre solicitada através da autoridade política local. E, portanto, quando ela foi solicitada, foi quando os meios aéreos foram para lá despachados. Há depois uma questão técnica, que também falou na questão dos meios aéreos, há uma questão técnica que tem a ver com as operações de scoping. Como sabe, os aviões de asa fixa, sobretudo os meios aéreos pesados, tais como os Canadair, têm muita dificuldade e, portanto, não podem fazer abastecimento em mar, a não ser nas foz de alguns rios, onde isso é possível, do Tejo, do Douro, do Mondego, ou em planos de água das Albufeiras. Não há na Madeira, não há essas condições e, portanto, a solução que foi encontrada foi, de facto, projetar uma parelha de Canadairs com abastecimento em terra. Ou seja, têm que fazer o abastecimento em terra, têm que se deslocar ao teatro de operações, fazer a descarga, retornar a aterrar e a carregar. E está demonstrado que, tecnicamente, tudo o que sejam rotações superiores a 12 minutos, a eficiência da descarga acaba por ser nula. De qualquer forma, e atendendo ao que aconteceu na Madeira, e portanto eu, na altura, como mero espectador que acompanhei à distância, portanto os meios foram para lá quando foram solicitados. E portanto isso é uma questão que eles poderão responder melhor. O que eu sei, o que é público, é que o responsável pela Proteção Civil da Madeira também foi alterado, portanto é outra pessoa que está a comandar e, portanto, espero ter um dispositivo mais significativo. O que eu posso dizer e que dependeu de mim foi quando tomei posse há 3 semanas atrás, envolvi a Madeira e os Açores no CCON, ou seja, no Centro Coordenador Operacional Nacional. Estão na qualidade de convidados, mas todas as semanas estamos articulados, ou seja, abrimos as portas para que possa fluir melhor a informação e todas as semanas, à segunda-feira, há uma reunião com todos, onde estão os Açores e a Madeira, eles ouvem o que é que se passou no continente e projetar na semana, analisar a anterior e projetar na futura, e eles também dizem qual é a tipologia de ocorrência que está a afetar o arquipélago. Isso é uma forma também de estarmos mais ligados, que se calhar no tal passado recente a informação pode não ter corrido tão bem. Falou também no envolvimento de elementos locais nas equipas. Os elementos locais estão sempre envolvidos. De uma forma direta ou indireta, acabam por estar sempre, porque o corpo ou mais local, quando tem uma ocorrência na sua área de jurisdição, é um player fundamental e está sempre presente. As falhas do Ciresp. Eu penso que pode haver ainda zonas sombra, mas foi uma área onde melhorou bastante, até porque nós temos viaturas dedicadas com ligação ao satélite, onde garante, em zonas onde pode o Ciresp constituir alguma falha, passar a funcionar e são logo projetados para os teatros de operações. E, portanto, do Ciresp, neste episódio concreto de setembro de 2024, não há registro de ter havido falhas de comunicações, nem por essa via ter concorrido para algum prejuízo de alguma ocorrência. A moldura penal, como deve calcular, não me caberá a mim, nem dar opiniões sobre isso, porque eu costumo dizer
e quando tinha funções operacionais isso era mais evidente. A partir do momento que a gente tem uma ocorrência ou que temos um incêndio, temos que o resolver, seja de origem criminosa, seja de origem que sabemos que as causas humanas são mais de 90%, muitas delas não intencionais, fazer trabalhos agrícolas e muitas vezes até fazer limpeza, as tais faixas, como se falava há pouco, mas sim, as autoridades judiciárias saberão muito melhor do que eu quais as penas que podem aplicar a esses autores. Agora, a partir do momento que temos um problema, temos que o resolver, seja de origem natural, de origem criminosa, seja ela qual for. Penso que toquei nas questões mais ou menos que colocou. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. E tinha agora a palavra o Nuno Gabriel, coordenador do Partido Chega. Faz favor. Obrigado, Sr. Comandante, por estar aqui nesta casa, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Eu vai ser pergunta-resposta e vou tentar ser muito prático para aproveitar o tempo. Sr. Comandante, o Presidente da Liga dos Bombeiros, numa audição nesta casa, muito recentemente, referiu que não estão a ser usadas, e estou a citar, as respostas mais modernas para situações no combate aos incêndios de maior intensidade e perigo. Por exemplo, o gel e as espumas retardantes, por simples questões economicistas. O que eu pergunto é se é verdade esta afirmação, se também tem esta noção. Portanto, tem a ver com os retardantes, não é? Foi a questão, não é? Tem a ver com... o que eu posso dizer é que um dos concursos que está a decorrer para os meios aéreos, um deles já vem com a possibilidade de retardantes. A questão dos retardantes não se pode confundir com espumíferos e com espumas que também têm sido utilizadas. Durante alguns anos foi abandonado a questão dos retardantes porque eram nefastos para as questões ambientais. E, portanto, não podiam ser usados, foram proibidos mesmo porque eram químicos que eram libertados depois no território e, portanto, foram abandonados. Nós, durante muito tempo, abandonámos isso. Tivemos experiências pilotos ao longo dos últimos anos, no sentido de, quer com meios aéreos, quer com meios terrestres, poder usar e usarmos em casos muito pontuais. E este ano, na resolução do Conselho de Ministros, que para os meios aéreos, que é a Força Aérea que está a conduzir esse procedimento, já vem consagrados a utilização de espumíferos, agora uma nova geração que já mais amigos do ambiente. Faz favor, Sr. Deputado. Obrigado, Sr. Presidente, pela resposta. O anterior, quem sucedeu nesse cargo, referiu que os bombeiros voluntários ainda não estão preparados para ter um Comando Nacional de Bombeiros. O que eu lhe pergunto é se traria benefícios ou não na resposta ao combate aos incêndios que os bombeiros tivessem um comando autónomo e independente. Eu tenho muita dificuldade em concordar com essa afirmação que o meu antecessor teve. E digo isto com... se nós quisermos recuar, o Serviço Nacional de Bombeiros, então, foi um decreto-lei famoso, 418 de 80. O primeiro, o decano dos presidentes é o padre Vítor Melícias, que teve 7 anos em funções, ou 8 anos. Teve a gentileza ainda agora de nos contactar quando tomámos posse. E, portanto, para dizer que toda a estrutura profissional, quando foram inspeções, quando foram comandantes distritais, coordenadores, diretores, a base de recrutamento foi sempre nos corpos bombeiros. Portanto, dizer que não têm capacidade de comando, vejo isso com muita dificuldade. Ainda hoje, a estrutura operacional da Autoridade Nacional de Proteção Civil, 90 e muitos por cento, tem origem nos bombeiros. No tempo em que aqui o Sr. Deputado desempenhou funções operacionais, era dos poucos que não tinha origem nos bombeiros. Era florestal, tanto quanto me lembro. E, portanto, sempre foi uma base de recrutamento desde 1980. E, portanto, e eles estão no sistema. E, portanto, a segunda parte da questão era se tivesse um comando, se a resposta seria... eu acho que, não o comando único da forma como o Sr. Presidente da Liga aqui referiu, mas eu acho que uma alteração que está, porventura, para breve, pode vir a reconhecer à estrutura operacional dos bombeiros uma forma diferente de poderem estar no sistema. Pelo menos aquilo que eu penso relativamente ao sistema e aos corpos bombeiros. Muito obrigado, Sr. Presidente. Está a ficar sem tempo. E eu vou Obrigado, agora senhor... a palavra para concluir. São 7 minutos, não é? São 7. Estava a ver que era... Ok, de acordo. Pois, então pergunto-lhe... claro, pergunto-lhe se seria vantajoso a adesão da Madeira ao Plano Nacional de Gestão Integrada de Fogos Rurais.
Eu penso que a questão da autonomia tem que ser respeitada e, portanto, eu penso que os locais saberão, e agora recentemente, como disse, foi mudado também o Presidente, e, portanto, eu penso que os locais saberão responder isso melhor do que eu. Sr. Deputado. Obrigado, Sr. Presidente. Os meios terrestres e aéreos foram distribuídos de forma eficiente entre os diferentes teatros de operações? Sim. Houve situações, obrigado, Sr. Presidente, houve situações em que a resposta foi atrasada devido a dificuldades logísticas ou burocráticas? Dito da forma como pergunta, eu não diria que sim. Agora, nestes grandes incêndios, a probabilidade de haver situações de mobilização de meios para um teatro de operações e para o outro, e puxar grupos de um lado, puxar para o outro, é uma dinâmica que tem que ser vivida para se perceber a dificuldade com que se depara. E, portanto, a minha resposta tendencialmente será essa. Obrigado, Sr. Presidente. O papel das Forças Armadas no combate aos incêndios foi suficiente ou deveria ser reforçada? As Forças Armadas, o Exército tem colaborado na parte da prevenção estrutural, da prevenção operacional, perdão, e, portanto, é um contributo significativo, mas se me está a referir ao ramo, ao regimento de emergência, não tem estrutura física até não tem estrutura de pessoal para ter uma intervenção diferente do que aquela que tem. Obrigado, Sr. Presidente. Há planos para rever os protocolos de cooperação e reforçar a formação conjunta entre Bombeiros, GNR, Força Especial de Proteção Civil e Forças Armadas? Sim, existe uma Escola Nacional de Bombeiros e está a fazer esse trabalho. Obrigado, Sr. Presidente. Como foi a articulação com as autoridades locais na evacuação das populações e proteção de infraestruturas críticas? Sim, essa foi um dos ensinamentos que Pedrógão, o tal subsalto cívico que falei, que nos trouxe, e aquele projeto de Aldeias Seguras, Pessoas Seguras, concorreu de uma forma muito objetiva para o sucesso dessa operação. Sendo certo que, em alguns eventos, a preocupação hoje para rapidamente evacuar, em alguns casos poderá ser logo, há aqui um fator crítico, que é o Pedrógão estar sempre ali a bater, e há situações em que se porventura poderia não justificar e acabaram por acontecer. Obrigado, Sr. Presidente. Para terminar, com base nos incêndios de 2024, o que no fundo é o objeto desta Comissão, a análise aos mesmos, que melhorias são prioritárias? Eu sei que já existiram aqui questões nesse sentido. Que questões são prioritárias para otimizar a articulação entre as várias forças de combate? Bom, essa articulação existe, ela está prevista, a Diretiva Operacional Nacional todos os anos é revista, para este ano está praticamente concluída, em março estará em condições de poder ser discutida e analisada, e, portanto, essa coordenação existe, sobretudo naquilo que diz respeito à supressão e ao combate, que é a responsabilidade que a Autoridade Nacional tem. Obrigado, Sr. Presidente. Existiram dificuldades na definição da cadeia de comando e na tomada de definições em momentos críticos? Quais foram em concreto, se é que as pode definir desta forma tão objetiva como a pergunta é colocada? Na cadeia de comando em concreto, porque eu tenho conhecimento, não. É só, Sr. Presidente. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado, e agradeço também o controle do tempo. E agora dava as boas-vindas a esta Comissão à Sra. Deputada Isabel Pires, em substituição do Deputado José Soeiro, a quem dou a palavra em representação do Bloco de Esquerda. Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar também o Sr. Presidente da Autoridade Nacional. Como disse numa das suas respostas, já está a ouvir, numa das suas respostas, a proteção civil, por mais importante que seja, é sempre o último passo, não é? E, portanto, quando nós olhamos para, nomeadamente, incêndios florestais, a proteção civil ao fim de linha e, portanto, a parte da prevenção, como bem disse, a determinada altura, trocar o paradigma do investimento entre prevenção e o socorro depois, ou as atividades
atividades que são necessárias para responder aos fogos florestais, deveria ser aqui trocado. E nós achamos que esse ponto de vista faz muito sentido e, aliás, ao longo das últimas décadas tem-se trabalhado para caminhar para esse sentido. Mas, de facto, aquilo que, e antes de passar a algumas perguntas concretas sobre a proteção civil, há uma nota que queremos deixar, já foi aqui referida à questão da lei dos solos, mas muito para além disso, Portugal ainda tem um problema de ordenamento do território, nomeadamente na floresta. E tem-se tentado criar mecanismos de olhar para a floresta, ordená-la melhor, como é que nós conseguimos acabar com, enfim, as chamadas florestas tipo deserto verde, que depois acabam por criar muitas dificuldades em determinadas partes do território, que em 2004, nomeadamente, foram afetadas por estes incêndios, e como é que podemos acabar com este modelo vigente, que, na verdade, tem muito a ver com uma opção mais economicista do aproveitamento, se assim quisermos, da própria floresta, que tem estas consequências, como nós temos visto nos incêndios, e, portanto, não vale a pena sequer esconder que há uma consequência deste aproveitamento altamente economicista da floresta, tem aliado depois às condições climatéricas que, claramente, como aqui foi verificado na sua apresentação, no caso de 2024, aquela semana e pouco, foi de facto anómala. Não é? E daí se compreende, como aqui bem referiu, que, enfim, meios que se calhar, ou articulações que se calhar numa situação em que as condições climatéricas não tivessem sido tão extremas, teriam funcionado de uma outra maneira e teriam tido uma resposta mais rápida e teriam tido, se calhar, um desfecho mais positivo para todos nós. Mas, de facto, também temos que saber lidar com estes fenómenos extremos, como toda a gente está a compreender um pouco por todo o mundo, eles serão cada vez mais permanentes, e isso leva-nos à necessidade de respostas. E aí passava, de facto, para a parte da proteção civil e para algumas questões, nomeadamente os mecanismos de combate que nós temos em Portugal estão ainda muito assentes no voluntariado e, obviamente, devemos louvar muitíssimo o papel que o voluntariado tem no nosso país. Mas, se calhar, poderíamos começar a ter uma discussão sobre uma maior profissionalização e especialização dos nossos meios de combate a incêndios num país que é especialmente afetado por vários destes fatores que vimos já anteriormente, ao contrário, se calhar, de outros países europeus. No nosso caso, devemos olhar para isto. Referiu a determinada altura alguma perda de capacidade de análise do NADAIR, fruto de saídas para outras instituições, e eventualmente perguntar-lhe aqui se também, do ponto de vista de carreiras e de remunerações, se elas são suficientes para atrair quadros qualificados para as funções que são necessárias do ponto de vista da análise e depois do ataque aos próprios incêndios, também para os que são os quadros menos qualificados, funções de risco. Nós temos ouvido aqui na Assembleia da República, nomeadamente por parte de bombeiros, as dificuldades existentes do ponto de vista não só de carreiras, porque muitos deles não têm carreiras por causa de várias matérias, mas também da falta de pagamentos de subsídios de risco e, portanto, de alguma forma de compensar estas pessoas e, portanto, se considera que fará sentido, além da parte do ordenamento do território, como é que olhamos para a floresta, que tem a ver com prevenção e não tanto com o papel da Autoridade Nacional, mas do ponto de vista do combate, se uma maior especialização ou uma maior profissionalização dos corpos que temos para responder aos incêndios, se fará sentido ou se já existe algum pensamento relativamente a estas possibilidades. Por exemplo, outros países tiveram esse debate, nós não temos tido muito esse debate, mas nós temos tido, por exemplo, os aviões que foram comprados com fundos europeus e a mobilização de outros países europeus, percebemos que as Forças Armadas têm um papel importante na utilização de determinados equipamentos e o auxílio internacional que tivemos decorreu de forças que
que são integradas nas Forças Armadas, nomeadamente no caso do Estado espanhol, para nos ajudar. E, portanto, talvez aqui, não só as Forças Armadas, mas até a Força Aérea para utilizar e para operar meios aéreos, poderiam eventualmente ter um papel mais determinante na forma como ajudam e interagem com este sistema que já está em curso de proteção civil. E, portanto, perguntar-lhe se considera que isto poderia eventualmente ser um caminho a pensar, pelo menos uma solução que nós pudéssemos aprofundar aqui do ponto de vista político. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Presidente. Muito obrigado. Começaria talvez por essa última questão, dar nota que, de facto, não é em Espanha as Forças Armadas que tripulam as aeronaves de combate. Elas estão afetas ao Ministério da Agricultura. Não, o que cá veio foi uma equipa terrestre, que é da UMED, é a Unidade Militar de Emergência, exatamente, são militares. Exatamente. E nós temos só um regimento, não temos a parte, não temos os elementos físicos para... Mas quando refere a profissionalização, importa dizer que já temos um caminho que está percorrido, que é um caminho permanentemente inacabado. Eu recordo que as equipas de intervenção permanente, que já temos 745 no país, mais de 3.000 homens profissionais, com origem nos corpos de bombeiros voluntários. E, portanto, de alguma forma, este incremento foi feito. Também por força de 2017, uma das liberações do Governo de então foi aumentar em 500 unidades, aliás, que era um grupo de intervenção, proteção e socorro, o GIPS, passou a unidade especial, passou de um comandamento de oficial superior para oficial general. E, portanto, temos mais de 1.200 homens na unidade especial da GNR. Temos também no ICNF um corpo de bombeiros, chapadores, também profissional, e também foi nessa altura. As equipas chapadores florestais, como já referi, da Força Especial de Proteção Civil, a ESFEB, os designados canarinhos, portanto, que estamos a reforçar agora com um concurso que para 117 vagas, com a aquisição de equipamentos, até no âmbito do PRR, muito significativos, e não tive a oportunidade de reunir na base, e de facto está com uma capacidade mobilizadora e uma capacidade impactante com equipamentos pesados, máquinas de rastro, com porta-máquinas, enfim, muito profissional, se quiser, para ir ao encontro da sua dúvida. E, portanto, no essencial foram as notas que eu tomei. A questão da prevenção, ela, de facto, aquilo que eu disse há pouco, quanto melhor for a prevenção, tanto melhor serão os resultados do combate. E, portanto, a alteração da paisagem, e, portanto, com certeza vou ter a oportunidade de ter aqui alguém da AGIF a falar sobre esta matéria, está no seu caderno de encargos, de facto, alterar a paisagem, sobretudo na prevenção estrutural, naquilo que tem a ver com a floresta, e depois o combate, com essa ou com outra tipologia florestal, vai ter que reagir, vai ter que sempre estar preparado para poder ter que intervir. Não vamos nunca, isso que há pouco, mesmo os países mais com equipas profissionais, o mais profissional possível, que não têm problemas nenhum de meios, veja-se o que aconteceu no Canadá, inclusive equipas nossas tivemos que ir projetadas no Canadá para ajudar no Canadá, veja-se o que aconteceu recentemente em Los Angeles, que praticamente desapareceu milhares de habitações, e portanto, e não é ali a questão da profissionalização. O que nós temos, e penso que a senhora deputada também falou nisso, esta questão das alterações climáticas é que não podem ser esquecidas, elas têm que estar permanentemente na ordem do dia. Nós tivemos uma coisa parecida com o que aconteceu em Espanha, muito parecida no sentido, tivemos 40 e qualquer coisa vítimas mortais, quando foi o aluvião na Madeira, já na altura, o que choveu numa hora, o equivalente a um ano na Madeira. Portanto, contra episódios destes, contra episódios extremos, os dispositivos têm que responder o tanto quanto possível, mas vai sempre haver essa janela de oportunidade e vai haver sempre dificuldade em conseguir resolver a contente todas essas operações de socorro. E, portanto, os incêndios florestais, por maioria de razão, havendo disponibilidade de combustível, havendo um potencial para haver ignições, como no nosso território há, seja por mão dolosa, por mão não dolosa, portanto, o risco está aí e, portanto, temos é que ter, de facto, um dispositivo preparado para o poder enfrentar. Agora, invistam na prevenção, como disse há pouco, de uma forma mais irónica, se quiser, no limite podem gastar os 100% em prevenção, desde que o combate, que se reflita no combate, seja tão boa ou tão boa a prevenção que não haja combate, para nós só temos a registrar como positivo.
Muito obrigado, Sr. Presidente. E agora tenho aqui uma inscrição para a segunda ronda. A Sra. Vice-Presidente Eurice Pereira, faz favor. Muito obrigada, Sr. Presidente. Queria cumprimentar o Sr. Dr. José Manuel Moura e, obviamente, agradecer a presença, agora que estamos na reta final. A minha pergunta é muito simples e muito curta. O Sr. Doutor fez parte da Comissão Técnica Independente na sequência criada por esta Assembleia da República, na sequência dos fogos de 2017, fogos, aliás, marcantes do ponto de vista nacional. E a partir daí foi construído um edifício legislativo, quer do ponto de vista da prevenção, quer naquilo que respeita objetivamente à proteção civil. E a minha pergunta é muito direta. É se aquilo que foi construído, eu fiz parte de uma comissão de inquérito exatamente a esses fogos, se o que foi construído, do seu ponto de vista, foi no bom caminho, não estará certamente concluído, aliás, são matérias que carecem em estado de permanência de atualização, mas a minha pergunta é se aquilo que foi legislado, a partir desse momento, vão, na sua opinião, no sentido adequado. Muito obrigada. Muito obrigado. Muito obrigado. Eu, relativamente, de facto, à Comissão Técnica Independente, é um relatório que é marcante, eu diria mesmo, para quem está no setor, é de leitura obrigatória, porque, de facto, e desta é a parte, mas, de facto, estiveram ali envolvidos pessoas que dominam muito bem o setor. Uma das grandes conclusões foi, de facto, a criação da AGIF, e onde foi depositada muita esperança no sentido, porque foram dadas todas as condições para mudar um sistema. Naquilo que me diz respeito, que tem a ver com a Autoridade Nacional e com a questão da supressão, a evolução não foi tão significativa, ou seja, houve melhorias, sobretudo naquilo que teve a ver com o núcleo de apoio a instrumentos, o NADER, que há pouco fiz referência, que é o núcleo de apoio à decisão operacional, onde nós conseguimos, através de plataformas informáticas, ter hoje dados no incêndio, através de reporte, através de drones, temos 2 aviões de reconhecimento em permanência nos grandes incêndios, a debitar informação para o Comando Nacional, ou seja, para sustentar o suporte de apoio à decisão operacional, sem dúvida que aí houve melhorias muito significativas. Na parte do combate foi aí que a melhoria se mais sentiu. Depois, houve uma produção legislativa enorme, muita produção legislativa, que teve a ver com o trabalho que a AGIF desenvolveu. Tem a ver com a tal alteração da paisagem, com a prevenção estrutural, com a prevenção operacional, grupos de trabalho, muitos grupos de trabalho. Eu tinha aqui, enfim, um conjunto de grupos que foram criados e, portanto, esse era o caminho certo. Espremendo hoje, não sei se os resultados a que chegaram, ou muitos destes grupos de trabalho não chegaram a resultados nenhuns, também percebo a verdade, se de facto constituem uma mudança efetiva do paradigma, como a senhora deputada penso que era o sentido da sua pergunta. Tenho algumas dúvidas nessa parte relativamente à AGIF, que tenham conseguido os objetivos a que se propuseram. Muita coisa foi feita, o Plano Nacional de Ação, houve recomendações para cada uma do Plano de Ação, e por isso estes relatórios que nós fizemos aqui na Casa, no Observatório Técnico Independente, já depois da Comissão, a análise crítica ao Sistema da Gestão Integrada dos Fogos Rurais, a avaliação do Sistema Nacional de Proteção Civil no âmbito de incêndios florestais, todo este trabalho que foi aqui produzido, eu penso que é um bom ponto de partida, salvo melhor opinião, até para esta Comissão, tratando-se de uma Comissão eventual, tem aqui trabalho feito, e a partir daqui perceber, nestes últimos 3, 4 anos, o que é que se pode acrescentar àquilo que foram, porque estes relatórios têm aqui um sentido crítico bastante apurado, foram medida a medida, dizer o que é que está feito, o que é que não está feito, e, portanto, se a senhora deputada tiver acesso, com certeza irá ajudar a fundamentar a minha resposta. Na parte daquilo que tem a ver com o combate, sim, nas outras áreas, não. Mas faz favor, aqui uma tolerância. Muito obrigada. Eu tenho esses relatórios, aliás, era útil que a Comissão os disponibilizasse para toda a gente, mas quando me diz
que ao nível da proteção civil, a evolução, estamos a falar do edifício legislativo, não foi tão significativa. Eu tenho que lhe perguntar, independentemente da leitura que vou fazer aos relatórios, diga-me então, por favor, estruturalmente, 1, 2 ou 3 exemplos daquilo que é fundamental para o sistema dar uma melhor resposta, no âmbito da proteção civil e não tanto da prevenção, porque já referiu à RGF. Peço desculpa. Efeitos de gravação. Não, com certeza. Nós, da parte do combate, que é fundamental. Aquilo que há pouco eu dizia, que nós tínhamos um sistema que estava assente em 3 pilares. A prevenção estrutural, a prevenção operacional e o combate. Leia-se ICNF, GNR, Autoridade Nacional. E, portanto, com o novo paradigma, estes 3 eixos acabaram e passou a haver 2 eixos fundamentais. A proteção de pessoas e bens e a proteção da floresta. Isto, em termos teóricos, será excelente se isto fosse possível funcionar assim. Só que a forma como temos os meios dispostos no nosso território é uma impossibilidade. É uma impossibilidade disto poder acontecer. Ou seja, o que é que isto quer dizer? Usando aqui, por exemplo, como exemplo, o Conselho de Penacova, se me permite. Havendo um incêndio florestal que ponha em causa a proteção de pessoas e bens, digamos que o agente de proteção civil por excelência, o Corpo de Bombeiros, teria que fazer a defesa das pessoas e bens, e o incêndio florestal seria protagonizado por outras forças que poderiam ser despachadas de outra área do território. Ora, isto em si mesmo, em muitos lugares, é uma impossibilidade, porque é o mesmo agente que está disponível para ter que fazer estas 2 funções, ou 3 ou 4. E se isto for verdade num determinado concelho, A, B ou C, os concelhos que são limítrofes acabam por estar com o mesmo problema. Ou seja, não ficam... e passar isto à prática não é fácil. E tanto assim não é fácil que já passaram 7 anos da criação da própria agência e isto ainda não está implementado de uma forma pura e dura. Portanto, este é um pequeno, grande exemplo que pode ajudar a responder. Muito obrigado. Penso que concluímos aqui com esta excelente intervenção do Sr. Presidente, quem agradeço. E agradeço também que depois nos faça chegar a apresentação em formato digital para podermos distribuir. Tinha aqui 2 pontos, se não levam a mal, discutiríamos aqui. Uma é a questão da grelha dos tempos. Vamos aqui despedir-nos do Sr. Presidente. Alguém o acompanha e depois continuamos.